No mundo de hoje, temos quase tudo na palma da nossa mão e a carteira de trabalho digital é um exemplo disso. Ela é prática, é moderna, é conveniente. E é exatamente aí que mora o perigo, a ilusão de que tudo o que você precisa está ali, a um clique de distância. Muitos olham para o aplicativo, veem seus contratos de trabalho listados e pensam: tá tudo certo, o governo tem todo o meu histórico. Mas o que o aplicativo te mostra, na grande maioria das vezes, não é a sua história real de trabalho, mas apenas um espelho do sistema do INSS. E esse espelho, como vamos ver, está frequentemente quebrado e cheio de falhas. Antes de revelarmos o poder de cada documento, quero sua opinião sincera. Na sua visão, qual desses três documentos você acha que é o mais importante para garantir a aposentadoria? A carteira de trabalho, o PPP ou o carnê de pagamento? Comente aqui embaixo, no final do vídeo. Quero ver se a sua opinião vai mudar. Para entender a falha, precisamos fazer uma viagem no tempo. Antes da era digital, a comunicação entre as empresas e o INSS era feita em papel, de forma manual e muito mais suscetível a erros. O banco de dados do governo, o CNS, que alimenta a sua carteira digital hoje, foi construído ao longo de décadas, e nesse processo, muita informação se perdeu no caminho. Vínculos de emprego inteiros que nunca foram digitalizados, datas de saída que a empresa informou e o INSS nunca registrou, salários que foram anotados de forma incorreta. Existe um verdadeiro abismo entre a sua vida de trabalho real, anotada à caneta na sua carteira física, e o que o sistema digital conseguiu capturar. E qual é o perigo de confiar cegamente na carteira digital? É o perigo invisível. Você pode estar perdendo anos de contribuição, direitos a revisões, ou até mesmo o direito a uma aposentadoria mais cedo. E nem desconfia. É como olhar para um extrato bancário que, por um erro do sistema, não mostra alguns depósitos antigos que você fez. O dinheiro está lá, na sua história, mas o sistema atual não a enxerga. E na hora de se aposentar, o INSS vai calcular seu benefício com base apenas no que ele enxerga, e o prejuízo, silenciosamente, será todo seu. A carteira digital é uma ferramenta útil, mas a sua fonte de verdade, a sua prova definitiva, ainda é o papel e a tinta. A sua carteira de trabalho física não é apenas um registro. Ela é uma testemunha legal da sua vida de trabalho. No direito previdenciário, as anotações feitas pelo empregador na sua carteira gozam de presunção de veracidade. Em bom português, isso significa que tudo que está anotado ali é considerado verdade, a menos que o INSS apresente uma prova muito forte de que aquela anotação é uma fraude. Na prática, o poder está nas suas mãos. A sua carteira, com as anotações originais, tem mais força probatória do que um sistema digital falho e incompleto. E que tipo de problema essa testemunha de papel resolve? Ela resolve os fantasmas mais comuns do extrato do INSS. O primeiro é o vínculo em aberto. A empresa informou a data em que você começou, mas nunca informou a data de saída. Para o INSS, esse período não conta. A sua carteira com a data de saída anotada resolve isso. O segundo é o vínculo órfão, o emprego inteiro de meses ou anos que está na sua carteira, mas simplesmente não existe no sistema do INSS. Sem a carteira física, esse tempo jamais seria contado. Por fim, as divergências de datas ou salários que a sua carteira com a anotação original do empregador tem o poder de corrigir. O impacto prático disso é gigantesco. Cada anotação na sua carteira física é uma ferramenta para transformar tempo de trabalho invisível em tempo de contribuição válido. Um único vínculo de 2 anos que estava órfão no sistema e que você consegue provar com a sua carteira pode ser a diferença exata que faltava para você alcançar o direito à aposentadoria. Uma anotação de alteração salarial pode aumentar a média do seu benefício. A sua carteira de trabalho física não é um documento velho, é um mapa original do seu tesouro previdenciário. E cada anotação é uma pista que pode te levar a um benefício mais rápido e mais valioso. Imagine um tempo em que a lei era mais simples e mais justa com certas profissões. Um tempo em que não era preciso um laudo complexo para provar que seu trabalho era desgastante,
Bastava o carimbo da sua profissão na carteira de trabalho. Esse tempo existiu, e essa regra, conhecida como enquadramento por categoria profissional, valeu para todos os períodos trabalhados até 28 de abril de 1995. Era o bilhete dourado da Previdência. Se a sua profissão estava na lista oficial do governo, o seu tempo de trabalho era automaticamente considerado especial, sem a necessidade de apresentar nenhum outro documento. E o que significava ter esse tempo especial reconhecido? Significava um bônus, um verdadeiro acelerador na sua contagem para a aposentadoria. Cada ano trabalhado em uma dessas profissões, como metalúrgico, engenheiro, médico, motorista de ônibus ou caminhão, enfermeiro, gráfico e tantas outras, podia ser convertido em tempo comum com um acréscimo de 40% para os homens e 20% para as mulheres. Na prática, 10 anos de trabalho especial viravam 14 anos de tempo comum para um homem. Era uma forma da lei compensar o desgaste da profissão, permitindo que você se aposentasse muito mais cedo. E aqui está o ponto crucial que conecta tudo. Como provar que você exerceu uma dessas profissões antes de 1995? A resposta é uma só, com a sua carteira de trabalho física. O PPP, o documento que hoje prova a insalubridade, nem sequer existia para a maioria desses casos. A única prova, a única testemunha que pode te garantir esse direito e esse bônus de tempo é a anotação original do cargo na sua carteira de papel. Sem ela, esse bilhete dourado, que pode antecipar sua aposentadoria em anos, se perde para sempre. É por isso que aquele documento antigo não é uma relíquia. É a chave para um dos maiores direitos escondidos da nossa Previdência. Se a carteira de trabalho é testemunha da sua história de empregos, o PPP, ou Perfil Profissiográfico Previdenciário, é o raio-x detalhado do seu ambiente de trabalho. Pense nele como um dossiê, um laudo completo que a empresa é obrigada por lei a preencher e te entregar, descrevendo minuciosamente todas as suas atividades e, o mais importante, a quais agentes de risco você esteve exposto. Seja o ruído ensurdecedor de uma máquina, os produtos químicos de uma indústria ou os riscos biológicos de um hospital, é o PPP que traduz a sua realidade de trabalho para a linguagem técnica que o INSS exige. Mas por que ele se tornou tão crucial? Porque, como vimos, a aposentadoria por carimbo na carteira acabou em 28 de abril de 1995. A partir dessa data, a lei mudou e passou a exigir a comprovação da exposição efetiva aos agentes nocivos. Não bastava mais ser metalúrgico. Era preciso provar que você estava exposto ao ruído acima do limite, por exemplo. O PPP nasceu para ser essa prova definitiva. Ele é o documento oficial que substituiu a presunção da lei pela comprovação técnica, tornando-se a peça mais importante para o reconhecimento do seu tempo especial de trabalho nos últimos 30 anos. Vamos ser diretas. Para períodos trabalhados mais recentes, sem PPP, praticamente não existe aposentadoria especial. Este documento é a chave que abre a porta para um benefício com regras muito mais vantajosas. É ele que te permite, como veremos a seguir, se aposentar com menos tempo de contribuição, com 15, 20 ou 25 anos de atividade especial e, em muitos casos, com um valor de benefício maior, sem a incidência do temido fator previdenciário. Ignorar o PPP ou não ir atrás dele é, na prática, renunciar a um dos maiores direitos que um trabalhador exposto a riscos pode ter. O primeiro e mais desejado benefício que um PPP pode te dar é o tempo. Ao comprovar que você trabalhou 15, 20 ou, na maioria dos casos, 25 anos em atividade especial, você ganha o direito à aposentadoria especial. Pense nela como um atalho, uma via expressa para sua aposentadoria. Em vez de ter que esperar os 30 ou 35 anos de contribuição da regra comum, você pode se aposentar muito mais cedo. É o reconhecimento justo da lei de que, se o seu trabalho consumiu sua saúde mais rápido, sua aposentadoria também deve chegar mais rápido, te dando anos preciosos de vida para descansar e cuidar de si. O segundo benefício é o dinheiro. A aposentadoria especial, em muitos casos, resulta em um valor de benefício maior. Para quem se aposentou antes da reforma de 2019, por exemplo, ela não tinha a aplicação do fator previdenciário, o que era uma vantagem imensa. Mas mesmo que você não tenha os 25 anos completos
Para a aposentadoria especial, o PPP ainda vale ouro. Para o tempo trabalhado antes da reforma de 2019, você pode usar o PPP para converter seu tempo especial em comum, com aquele bônus de 40% para homens e 20% para mulheres. Esse tempo extra turbina sua contagem total, o que pode te levar a um fator de cálculo melhor e, consequentemente, a um valor maior na sua aposentadoria comum. Quando somamos esses dois benefícios, percebemos que o PPP não é apenas um formulário, é um documento que muda vidas. A diferença entre ter seu tempo especial reconhecido ou não pode significar se aposentar 5, 10 ou até mais anos antes do previsto. Pode significar um acréscimo de 30 ou 40% no valor mensal que você receberá pelo resto da sua vida. É por isso que a luta por este documento é tão crucial. Não se trata de um pequeno ajuste, mas de uma transformação completa no seu futuro previdenciário, garantindo o descanso antecipado e a segurança financeira que você merece. O maior inimigo na busca pelo seu PPP não é a má vontade da empresa, é o tempo. Empresas, assim como pessoas, nascem, crescem e morrem. Elas fecham, declaram falência, são vendidas, mudam de nome, desaparecem do mapa. Aquele seu emprego de 15 anos atrás, em uma indústria que parecia tão sólida, hoje pode ser apenas um galpão abandonado. E com a empresa, muitas vezes, desaparecem também os registros, os laudos, os documentos que provam o seu direito. Deixar para pedir o PPP na véspera da aposentadoria é uma aposta de altíssimo risco. A lei obriga a empresa a fornecer o PPP, mas essa obrigação só tem efeito prático se a empresa existir. Ir atrás do PPP de uma empresa que já fechou é uma das missões mais difíceis no direito previdenciário. Envolve uma verdadeira caça ao tesouro. Procurar os antigos sócios, buscar os registros da massa falida na justiça, tentar encontrar o engenheiro de segurança do trabalho da época. É um processo que pode levar anos e, muitas vezes, não dar em nada. A regra de ouro é simples e inegociável. Peça o seu PPP enquanto a empresa está aberta, funcionando e com seus registros organizados. Portanto, a sua tarefa de casa, o investimento mais importante que você pode fazer na sua futura aposentadoria, começa hoje. Faça uma lista de todas as empresas onde você trabalhou em condições de risco. Mesmo que você tenha saído há 5, 10 ou 20 anos, comece a contatá-las agora para solicitar o seu PPP. Guarde-o junto com sua carteira de trabalho na sua pasta Fortaleza. Não espere a necessidade bater a porta. Construa seu arsenal de provas proativamente. Cada PPP que você consegue resgatar hoje é uma garantia de tranquilidade e um passo a menos na sua jornada para a aposentadoria. Vamos falar agora de um item que vai trazer nostalgia para muitos, o famoso carnê laranja do INSS. Para milhões de autônomos, contribuintes individuais e facultativos, esse pequeno carnê era o símbolo da sua autonomia e da sua responsabilidade com o futuro. Era a prova física, mês a mês, de que você estava construindo a sua aposentadoria com o próprio esforço, sem um patrão para fazer o recolhimento. Ele representa a disciplina de quem ia pessoalmente à lotérica ou ao banco para garantir que sua contribuição tivesse em dia. Aquele ato de pagar e receber o carimbo do caixa era muito mais do que uma rotina. Cada página carimbada e guardada se transformava em um recibo, uma prova irrefutável de que o seu dinheiro entrou nos cofres da Previdência. Em um tempo em que os sistemas não eram integrados como hoje, aquele pequeno pedaço de papel com a autenticação mecânica do banco era sua única garantia, o seu contrato assinado com o INSS, provando que você cumpriu a sua parte do acordo. Hoje, o carnê laranja físico foi, em grande parte, substituído pela Guia da Previdência Social, GPS, que geramos online e pagamos pelo aplicativo do banco, mas a essência e a necessidade são exatamente as mesmas. O comprovante de pagamento da GPS, seja ele digital ou impresso, tem o mesmo valor e a mesma importância do antigo carimbo no carnê. Ele é a prova de que você pagou. Portanto, a lição do carnê laranja se aplica ao mundo moderno. Não confie apenas que o sistema vai registrar seu pagamento. Guarde o comprovante. Aqui está a dura verdade. O sistema do INSS sofre de uma amnésia crônica, especialmente quando se trata das contribuições feitas por conta própria. É um dos erros mais comuns que encontramos ao planejar uma aposentadoria.
Você passa anos pagando seu carnê ou sua guia GPS religiosamente, acreditando que cada pagamento está sendo devidamente guardado em uma poupança digital no seu extrato CNAS. Mas, na hora de se aposentar, vem o choque. Meses ou até anos inteiros de contribuição simplesmente não estão lá. O sistema não registrou e para o INSS, se não está no sistema, não aconteceu. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Os motivos são vários. Muitos pagamentos antigos, feitos em papel, nunca foram digitalizados corretamente. Outras vezes, o erro é humano. Um funcionário do banco ou do próprio INSS que digitou um número errado. E um dos erros mais comuns é o preenchimento da guia com um código de pagamento incorreto ou com um identificador errado. Quando isso acontece, o sistema automatizado do INSS não consegue alocar aquele pagamento ao seu CPF e o dinheiro fica perdido em um limbo burocrático, sem que ninguém te avise do problema. E qual é a consequência devastadora dessa falha do sistema? A inversão do ônus da prova. O INSS, que deveria ter o controle de todos os pagamentos, simplesmente alega que a contribuição não existe. E cabe a você, o cidadão, provar que pagou. Neste momento, a sua palavra não vale nada. A única coisa que vale é a prova física. Sem aquele carnê laranja carimbado, sem o comprovante de pagamento da sua guia GPS, você fica de mãos atadas, incapaz de provar o seu direito. É a sua palavra contra a de um sistema gigante. E sem a prova, o sistema sempre vence. Diante da amnésia digital do INSS, diante da palavra de um sistema que diz não consta, a sua única salvação, o herói da sua história, é a prova física. Aquele carnê laranja, amarelado pelo tempo com o carimbo do caixa. Aquele comprovante de pagamento da guia GPS que você imprimiu e guardou. Esse simples pedaço de papel tem mais poder do que todo o sistema do INSS. Legalmente, ele é a prova irrefutável do pagamento. O seu carnê carimbado não é um papel velho. Ele é uma ordem judicial em potencial, um documento que obriga o INSS a reconhecer o seu direito. E como isso funciona na prática? No momento em que você der entrada na sua aposentadoria, o servidor do INSS vai olhar para o sistema e dizer: olha, aqui em 1998 consta que o senhor não pagou por 6 meses. Sem a prova, a discussão morreria ali. Mas nesse momento você ou seu advogado irão apresentar os carnês carimbados daquele período. É o checkmate. O servidor é obrigado a incluir manualmente aquelas contribuições no seu cálculo. É a sua organização pessoal, a sua diligência em guardar um papel, triunfando sobre a falha de um sistema bilionário. Se há uma lição final que podemos tirar da análise desses 3 documentos de ouro, é esta. O guardião final da sua aposentadoria é você. Seja a sua carteira de trabalho física provando um vínculo que o sistema esqueceu, o seu PPP garantindo um tempo especial que a empresa nunca informou, ou o seu carnê resgatando uma contribuição que o INSS perdeu. A lógica é a mesma. A sua organização pessoal, a sua pasta fortaleza, com as provas da sua vida de trabalho, é a sua maior e mais confiável aliada. Não delegue a memória da sua vida a um sistema falho. Seja você o guardião do seu próprio direito. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Nós desvendamos o poder da sua carteira de trabalho física, que guarda sua história e direitos que nem a era digital conseguiu apagar. Nós revelamos como o PPP é a chave para transformar anos de trabalho arriscado em tempo e dinheiro. E relembramos que, para o autônomo, o simples carnê carimbado é a prova suprema que derrota a amnésia do sistema. A lição final é uma só. O INSS administra um sistema, mas a sua história de vida pertence a você. E os documentos que a contam são a sua apólice de seguro, a sua fortaleza. Ser o guardião desses papéis não é burocracia. É um ato de autodefesa e de amor ao seu próprio futuro. Agora que você conhece os 3 documentos de ouro, como ter certeza de que não há nenhum tesouro ou uma armadilha escondido nos seus? Analisar uma anotação de 1990 na carteira, decifrar os códigos de um PPP ou cruzar décadas de pagamentos em carnês com CNS falho é um trabalho de arqueologia previdenciária. O seu direito pode estar lá visível, mas apenas para um olhar treinado. É essa a nossa especialidade:
fazer a escavação e a perícia do seu dossiê de documentos. Nós transformamos papéis antigos em direitos ativos. Se você quer uma análise completa da sua pasta Fortaleza, clique no primeiro link da descrição e fale com nossa equipe no WhatsApp. Vamos juntos garantir que cada página da sua história de trabalho seja devidamente honrada e recompensada. Se este vídeo te deu as ferramentas para construir sua fortaleza, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Você pode ajudar alguém a encontrar o documento que faltava para a aposentadoria dos sonhos.